Filmes de Hayao Miyazaki voltam aos cinemas pelo Cinemark em dezembro. Mais alguns filmes do estúdio Ghibli aí estarão participando de um festival aí na rede Cinemark. A versão reduzida do Ghibli Fest terá uma semana de exibição em salas da rede que não havia participado da edição de setembro. Então aí nós já tivemos algumas edições da Ghibli Fest e agora nós teremos novamente uma exibição, um show de exibição de filmes do estúdio Ghibli. Então aí vale lembrar que a primeira parte do Ghibli Fest aconteceu lá em setembro e não havia nenhuma sala do Cinemark. Pois ainda que com atraso a rede finalmente vai trazer alguns dos filmes ao menos uma semana em cartaz nas suas salas pelo país em dezembro. Então temos uma versão reduzidinha da Cinemark. Antes foram em outras redes de cinema que chegaram a exibir algumas produções dos estúdios Ghibli, mas desta vez aqui a Cinemark aderiu à ideia e vão trazer uma versão mais curtinha com alguns menos lançamentos. Nessa versão enxuta do festival, foram selecionados apenas filmes de Hayao Miyazaki. 7 títulos que fizeram parte do primeiro Ghibli Fest em outras redes de cinema. Como a distribuição dos filmes é da Sato Company, a sessão dubladas devem trazer a nova versão brasileira encomendada pelo estúdio esse ano para todos no filme. Com exceção de Náusea, o único que será projetado apenas em sessões legendadas. Lembrando que Náusea não tem uma dublagem oficial no Brasil ainda, sob nenhuma hipótese. Aí eles não gravaram, eles não dublaram Náusea em nenhum momento, então por isso não tem uma versão dublada, nunca redublaram, nunca gravaram nada, então não tem. Lembrando que a matéria é do Rafael Gibach aí, então publicada no site do J-Box. Então, se você aí quer acompanhar mais conteúdo desse tipo, sigam o J-Box no site deles, no Twitter, no Instagram, em outras plataformas aí. E acompanhe o trabalho do Gibach. E eu sou muito fã. Faz uns vídeos da hora, no canal do J-Box aí do YouTube. Mas, enfim. Voltando à divisão por dia ficou a seguinte, então, bom, os primeiro filme que vai ser exibido no dia 11/12, eh, 11/12, que é uma quinta-feira, irá exibir Meu Amigo Totoro. Lembrando que, são 3 dublagens 4 dublagens, na verdade, que esse filme tem diferentes, uma lá quando lançou em 1995, feita na Dubla Vídeo e 2 versões na Vox Mundi, a de 2017 para ser exibida em canais de TV como Discovery, em 2020 outra na Vox Mundi para exibir na Netflix, e agora essa dublagem aí é a mais recente, feita na mídia P, com direção de Rafael Pinheiro. Bom, vale lembrar que as versões da das dublagens da Vox Mundi são as mesmas, mas as versões, da mídia P já mudam os dubladores. Primeira versão da Dublavídeo, a Satsuki, é feita pela Letícia Quinto, nas 2 versões da Vox Mundi é feita pela Michele Giudice, e nessa que vai ser exibida é a versão que a Bia Menezes faz a personagem. Então, outros dubladores, como o Kanta Ogaki, na primeira versão feita pelo Wagner Fagundes, nas versões da Vox Mundi era pelo Marcos Perron, e agora é feita pelo Rodrigo Antas, a voz do Bart Simpson, do Jake Peralta, entre outros. Então, temos essas trocas. No dia 12, sexta-feira, teremos a dublagem do filme O Serviço de Entregas da Kiki, que tem 4 dublagens também. A primeira delas sendo feita em 1997, pela Double Sound, com direção de Marlene Costa, e depois tivemos também 2 versões para da Vox Mundi, uma para o Discovery, outra para Netflix, a mesma coisa do anterior, e a mais nova da mídia P. Bom, onde a gente tem o serviço de entregas da Kiki, né? A Kiki, que é a protagonista, feita pela Flávia Sagi na primeira versão, Júlia de Brito na versão da Vox Mundi de 2016, na versão de 2020 da Vox Mundi pela Cecília Vidal e na versão de 2025 feita também pela Bia Menezes. E
O personagem Didi era feito pelo Guilherme Briggs na primeira versão, pelo Rogério Vigiani na segunda, pelo Vini Takahashi na segunda versão da Vox Mundi e na versão da mídia P, feita pelo Felipe Drummond, enquanto o Copori Tombo, nosso personagenzinho querido ali, era feito pelo Peterson Adriano na primeira versão, pelo Pierre Mark na primeira versão da Vox Mundi, na segunda versão da Vox Mundi o Renato Cavalcante e na versão atual da mídia P, feito pelo Eduardo Drummond, o irmão do Felipe Drummond. Então aí nós temos estas trocas aí nos estúdios Ghibli que aconteceram aí recentemente. Bom, a Viagem de Chihiro tem só 3 dublagens, sendo feita a primeira delas sendo feita na Delarte, a segunda na MGE Studios e a terceira sendo feita na mídia P. Bom, a versão que vai ser exibida de todos é a da mídia P, mas eu vou falar das anteriores, com a Chihiro sendo feita pela Ana Lúcia Menezes, na primeira versão, pela Ana Helena Bittencourt na segunda e pela Stephanie Custódio na versão atual. Enquanto o Haku tem a voz do Philippe Drummond na primeira, do Eduardo Drummond, seu irmão, na segunda, e a terceira versão, a versão atual da mídia P, é feita pelo Renan Vidal. Lembrando que esse daí vai ao ar no sábado, dia 13. No dia 14 vai ao ar o Castelo Animado, e no Brasil tem na verdade, tem 4 versões aí, exibidas aí no Brasil, diferentes do Castelo Animado, com a personagem Sophie Hathor, a protagonista, sendo feita pela Patrícia Scalvo na primeira versão da Alamo, na segunda versões sendo feita pela Nelma Nunes, na Marmac Group, e na versão do MGE, a gente tem a divisão entre 3 dubladoras para as diferentes idades da protagonista. Então a Bruna Lenz faz a mais jovem, a versão adulta dela é a Mônica Rossi, e na versão idosa é a Ilka Pinheiro. Enquanto na versão atual da mídia P, a gente tem a Jéssica Marina fazendo a versão dela jovem e adulta, e na versão idosa é a Márcia Alves. Enquanto o Hall, a gente tem o Marcelo Campos na versão da Alamo, no Marmac Group, sendo feito pelo Washington Pope, e na MGE Studios a gente tem novamente 3 versões. A do Philippe Drummond, que vai fazer ele humano, já adulto, o Isaac Bardavi, que vai fazer ele transformado na versão dele de monstro, e o Vitor Hugo Fernandes vai fazer a versão dele criança, enquanto na mídia P é o Rafael Pinheiro, que faz todas as versões do personagem. Lembrando que Náusica, O Vale do Vento não tem uma dublagem, como a gente comentou no começo do vídeo, e então a próxima versão que a gente tem é a da Ponyo. Ponyo tem um vídeo no canal comparando só as 2 primeiras dublagens, pois não tinham as versões da mídia P ainda para a maioria das produções, até o momento, então tem uma versão comparando as primeiras, mas a Ponyo na primeira versão, feita na Alamo, tinha a voz da Bianca Alencar, na Audiocorp tinha a voz da Pamela Rodrigues e agora na mídia P tem a voz da Karen Alegre. Enquanto o Solski, a criança amiga da Ponyo, tinha a voz do Matheus Ferreira na primeira dublagem, a da Alamo, o João Pedro Teixeira na versão da Audiocorp e a Mari Guedes na versão agora da mídia P. E para fechar com Porco Rosso, tem apenas 2 dublagens, uma antiga da Alamo e uma nova da mídia P, com a dublagem do Paulo Celestino fazendo o Porco Rosso na versão da Alamo, e agora sendo o Ronaldo Júlio nessa nova versão. Enquanto a jovem Fio Piccolo tem a voz da Marli Bortoleto na primeira e da Daisy Hirschfeld na versão atual. Então é isso, esse foi o vídeo comentando um pouco sobre a dublagem desses filmes aí que vão estrear no cinema. Se você curte, vai assistir aí que dá tempo. Então aí os créditos pro Rafael Gibá que fez essa matéria e o J-Box publicou. Então é isso, valeu, até o próximo vídeo.